Oi, seja bem-vindo aqui novamente no terceiro episódio com essa trilogia que tá de cair o queixo sobre o autismo aqui com a Amanda, que é psicóloga, advogada, mãe de um autista e também casada com um autista, que tem altas habilidades, enfim. E para você que ainda não sabe como começar no mundo digital, seja mais digital. Acesse aqui embaixo e descubra aí o poder que você tem também no mundo digital, tá? Para retomar aqui um pouquinho sobre o que a gente falou no episódio passado, se você não assistiu ainda, volta lá e assiste o primeiro e o segundo, porque é um assunto importantíssimo para você que conhece algum autista, mas para também você que não conhece. Sabia, Amanda, que eu vi outro dia ali uma matéria que saiu que, de acordo com a evolução que está tendo, hoje é 1 a cada 30... o diagnóstico passado estava 1 a cada 36 pessoas. E isso já reduziu, foi para 1 a cada 31 pessoas. Hoje já tem um laudo de autista. E tem também todo um estudo dizendo que em 2040, até 2040, 1 a cada 8 pessoas que vão nascer já vão nascer autista. Então, assim, daqui a pouco você me conta o que você pensa sobre isso, sobre tudo que você já tem de conhecimento, mas parece que a sensação que eu tenho é como se fosse um novo ser humano, tipo, como se fosse uma evolução mesmo, sabe? Porque que tá vindo muito acelerado nesse sentido de mostrar que existe um mundo por outro olhar, e não esse olhar da nossa geração de acelerado, vamos fazer e acontecer, e a galera toda dando pinote aí com inteligência emocional, a galera tudo lá embaixo. Então parece que tá vindo nesse mundo tão tecnológico essa nova geração, uma geração aí talvez de pessoas com um novo olhar para, tipo, calma, vamos desconstruir um pouco tudo que a gente construiu e agora começar a olhar de outra forma. Mas para falar um pouquinho sobre o que a gente já falou aqui, a gente falou que a gente precisa falar mesmo sobre o autismo e não ter vergonha de falar ou achar que, para os adultos que são autistas, não querer divulgar isso no sentido de se achar menor ou alguma coisa, porque as pessoas não sabem como lidar, as pessoas não são obrigadas também a saber sobre o autismo. Então, quanto mais a gente normaliza a fala sobre isso, Sim. mais fácil a gente vai ter uma sociedade muito mais empática. Isso é verdade. Uhum. Então, a gente falou também sobre retirar do vocabulário eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer isso e na verdade, se eu conseguir, eu dou conta. Muito bom. Quem falou isso? Foi sua avó? A minha mãe. A sua mãe? Como é que ela chama? Mãe. Carmen. Manda um abraço pra cá. Beijo, mãe. Tá? A gente se ajuda muito nesse ponto, porque a minha mãe, ela tem uma carga muito grande nela. E eu aprendi com ela, né? Aí hoje em dia eu falo, mas eu não preciso dar conta de tudo, não dá, eu preciso de ajuda. Eu acho que isso é muito importante. Volta lá no segundo episódio e assista mais essa história. E dizer mesmo, assim, de o que a gente precisa é para organizar melhor a nossa rotina, né? Com as outras pessoas, pedir mais ajuda, enfim. Sobre isso que a gente falou no segundo episódio. E agora a gente vai falar nesse episódio mais sobre o direito ali, quais são... vamos aproveitar um pouco da tua formação de Direito e Psicologia. Ela não trabalha especificamente com isso, mas dito a formação e tudo que ela vivencia, ela pode dar a gente aí algumas dicas de que se você não sabe ainda quais são os direitos e o que você tem ali de ferramentas para trabalhar a seu favor, Sim. Então ela vai explicar um pouquinho sobre pra gente sobre isso aí. Nesse mesmo gancho, como que a psicologia e o direito, eles te ajudam, assim, no dia a dia hoje a enfrentar todos os desafios que a gente já comentou aqui? A psicologia é aquilo que eu já falei, né? A questão da gente ter esse olhar realmente de qual é o meu limite, qual é a necessidade do outro, qual é a minha necessidade, ou se eu conseguir, eu dei conta, se não, eu vou tentar depois mais um pouquinho. Isso aqui realmente é meu, ou isso aqui eu posso deixar passar porque
não vou conseguir resolver, então vai ser mais uma carga para mim emocional e de resolução, de tempo, né? Que muitas vezes você desgasta ali, deixando outras coisas que são mais importantes. Não que essas não sejam importantes, mas se você não consegue resolver, por que você vai perder tempo com aquilo se você tem outras coisas que também precisam ser olhadas? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. A psicologia, ela me traz um lado mais humano de ver as coisas, assim, sabe? E é quase o oposto, né? Agora, pensando aqui da psicologia com direito... Eles se complementam muito bem. É? Mas é uma dualidade grande. Muito. Porque, realmente, o direito ele é muito objetivo, específico. E a forma como a gente busca o direito, muitas vezes, ela é uma forma... Eu até falo isso para os meus clientes. Ela é uma forma de se posicionar ativamente, né? Você muitas vezes é combativo, muitas vezes não, né? No direito você deve ser combativo. Se você não for combativo, você não vai ser um bom advogado. E na psicologia a gente já tem mais um olhar de vamos refletir sobre isso. Vamos conversar melhor e ver. Então, eu uso muito da psicologia no direito. Como eu trabalho com direito de família, eu trabalho com conflitos familiares, com expectativas frustradas, porque você casa querendo ter a melhor vida e, de repente, você separa. E, de repente, você tem um filho, você tem que saber com quem esse filho vai ficar, como que vai ser. Aí, ele vai ter um padrasto, ele vai ter uma madrasta, mas eu não quero que conviva com fulano. Gente, calma. Vamos ter um olhar um pouco mais humano para isso, né? Menos egoísta, olhar o outro. Eu acho que isso a gente consegue ter dentro do direito também uma coisa mais humana, sabe? Ai, Amanda, eu Eles acho que se só como Eles se assim, complementam. ó, vou te ser bem sincera, é engraçado, porque assim, eu imagino que o teu mundo seja esse, né? Casado também com advogado e tal, mas eu lembro quando eu tava na faculdade, eu fiz engenharia química. Então era assim, tipo, era meio que separado a faculdade entre os engenheiros, os médicos e os advogados. E daí, tipo assim, os engenheiros, eles se achavam os construtores e tal. Então, era também um pouco de soberba, porque eles são bons em cálculo, enfim. Os médicos, eles se achavam Deus, né? Na época da faculdade. Aquela época ali que você é meio adolescente. Agora, os que faziam direito, eles nem se achavam. Eles se tinham certeza que era Deus. Sim. Eles eram os próprios. Nossa Senhora. O estudante de direito. Mas calma. É só pegar a carteira da OAB na mão que isso aí cai. Vai lá pro beleléu e daí você fala, misericórdia. A gente brinca que você usa os homens, né? Terno e gravata na faculdade e tudo mais. Aí depois você quer ficar um chinelo e uma bermuda o mais confortável possível, porque você toma tanta porrada na profissão que você fala, nossa, é sério? Eu achei que era tudo glamuroso. Não tem nada de glamuroso. Oi, gente, vocês estão precisando, olha só. Vou deixar os contatos aqui, Amanda. Vou colocar suas redes sociais e aí, Direito da Família, procure aí a Amanda. A gente está fazendo uma transformação também aí, né? Como eu falei no último episódio, a gente tem que se reinventar. Então, eu tô montando uma equipe para seguir com o direito de família, onde eu vou continuar coordenando, mas estou tentando eu mesma na atuação direta com o cliente, eu estou tentando me afastar um pouco, até porque a gente precisa de tempo, né? Voltando. Mas você tem um escritório, tudo ali? A gente tem um escritório, a gente tem uma equipe, eu vou continuar recebendo as pessoas, né? O acolhimento sempre vai ser meu, acolhimento, eu já estou colocando a psicologia aqui para o direito, tá? Mas realmente eu estou montando uma equipe, na verdade até multidisciplinar, para que a gente consiga ter um olhar um pouco mais humanizado aí desses direitos, essas brigas aí. Quem sabe, eu sempre busco dentro da minha atuação os acordos, né? Como eu falei, eu uso a psicologia muito com os meus clientes. Eu converso, eu tento mediar, né? Sempre tento resolver da melhor forma possível. A gente só vai mesmo para o embate quando as partes não
não colaboram, assim, não querem mesmo parar de brigar. Daí a gente vai pro embate, porque a nossa função é essa, né? Também é. Mas se der pra gente resolver, porque envolve muita gente, geralmente envolve criança, e a criança acaba saindo muito machucada de tudo isso, né? Sim. Mas voltando lá, Como é que tu usa isso aí em benefício? Não sei se pode usar isso, mas pelo menos para que as pessoas não te passem para trás, né? No sentido de você saber seus direitos. Entendi. E a gente colocar isso para funcionar. O que eu acho muito importante, Ludmila, para que todo mundo saiba, como eu falei, eu não atuo com direito para autista. Tem escritórios especializados, eu até tenho indicação de alguns. Inclusive, depois, eu estou querendo até... Essa migração, ela tem um pouco a ver com o autismo. Não para que eu desempenhe a minha profissão com o autismo, mas que eu consiga organizar, coordenar para que outras pessoas façam, porque eu tenho uma rede de apoio muito grande com relação a isso. Então, eu tenho escritórios parceiros que fazem o direito do autista. Aí eu tenho clínicas que eu conheço que fazem a parte de atendimento de neuroreabilitação. Eu tenho eu tô buscando profissionais que façam aí um apoio, porque hoje em dia a gente tá vendo realmente. Houve, né, esse estudo, saiu na semana passada esse estudo, que a prevalência nos Estados Unidos está sendo de 31 para 1. Né? Era 36, agora é 31 para 1. A prevalência ela é dita de uma forma e o estudo é em cada local. A gente tem alguns outros locais que o próprio estudo aponta que a prevalência pode ser até maior. Se a gente for colocar na nossa realidade, o que eu falo hoje, a sala do meu filho, a prevalência é de cada 6, 1 é autista. Sério? Então, hoje... Mas é porque você buscou um colégio de referência também, né? A gente lida com uma realidade... Se você entrar nos... hoje, a rede pública também está muito amparada, tá? Para a questão do amparo do autista, para fazer esse acompanhamento. Eu tenho alguns relatos de que às vezes ela está sendo melhor do que a particular, porque realmente eles não podem negar o autista, mas eu tenho alguns relatos de algumas escolas aí que falam, não tem mais vaga. Ainda é complicado. Então, o que eu acho importante que as pessoas saibam? Que o autista e a família do autista têm direitos, tá? E que eles precisam, dentro da sua individualidade, saber utilizar desses direitos. Então, a gente tem leis hoje nacionais e estaduais aqui no Paraná, né? Até puxei aqui porque o tipo de coisa que eu não preciso mais é usar a minha memória para ficar guardando esse tipo de número. Eu não lembro nem... Não, eu uso agenda para tudo. Você pode fazer tal coisa? Peraí que eu vou olhar na minha agenda. Eu não vou mais usar minha memória, porque é aquela coisa, opções, né? Então, tá. A gente tem a Lei 12.764, de 2012. Peraí. Olha só, para você, então, esse momento é a hora de você pegar o papel e caneta, para o que você está fazendo aí e anota. Ou pelo menos grava para você escutar e ver depois e pesquisar mais a fundo. Qual que é a lei? Aí. A gente tem a Lei 12.764, de 2012, tá? Que é o marco legal que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A gente tem, depois disso, a 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que ele complementa essa primeira lei. Aí também como um complemento que ficou conhecida como a Lei Romeu Mion, que inclusive é uma pessoa muito ativa, né? O Marcos Mion, ele é muito ativo por causa do Romeu. É muito legal de assistir o programa dele, porque a gente vê crianças até com um suporte bem grande que conseguiram ter uma independência e uma vida plena quando adultos,
desenvolvendo e mostrando para o mundo todas as capacidades e as belezas que eles são capazes de fazer. Eu acho muito legal assistir o programa do Mion também. Eu fiz propaganda aqui do programa dele. Né? Mas é interessante porque dá uma esperança para a gente, sabe? De que a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. Então, acreditar nisso também é muito importante. Porque muitas vezes a gente está nadando, parece que a gente não sai do lugar. E daí, quando você olha esses casos aí te dá uma esperança, sabe? Você fala, nossa, é tudo tão lindo. Olha como eles são capazes. É óbvio, eu convivo hoje com um marido que é autista, extremamente pleno, referência na profissão dele. E a gente sabe o quanto eles são capazes. Mas eu acho que sabe aquele docinho no final do almoço? Que fecha? Que dá aquela... Ai, que gostoso! Eu acho que a gente vê esses casos de superação, esses casos de... E ele coloca muito sobre... Ele fala muito sobre... Pergunta muito sobre a família, né? Sobre a mãe que estava ali acompanhando. Não só dentro do autismo, tem outros transtornos ali que ele trata também, mas dá um olhar para a família. Você olhar para a família é muito importante. Sim. Porque a família é o suporte do autista, né? Sim. Então, a gente também precisa de suporte Exatamente. depois. Então, a gente tem a lei do Romeu Mion, que é a 13.977 de 2020. Aqui no estado do Paraná, no ano passado, foi instituído o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que é a Lei 21.964 de 2024. É uma lei estadual, foi assinada aí pelo governador no ano passado. Foi um momento de muita emoção para mim, porque eu acho que a gente precisa de mais e mais e mais gente lutando por isso, sempre. Né? Então, a gente ter aqui uma lei estadual falando, eu acho que dá mais suporte, mais força para que a gente vá atrás desses direitos que essas pessoas têm. Só um adendo. Eu sei que isso é sofrido para você porque você vivencia isso, mas você já ouviu falar que o nosso propósito está diretamente ligado à nossa linha de sofrimento? Sim, inclusive acho que eu ouvi isso de você. Acho que foi aquele dia. Sim. Porque é quando você tem propriedade para você falar. É quando você está imerso. É quando você tem o grau máximo de empatia sobre aquilo. Então, é quando você consegue romper. Só que vai um tempo até você digerir tudo isso, criar uma maturidade. Mas todo o propósito ele está ligado na linha de sofrimento também. Todo ele. Sim. Então, talvez agora você está tendo essa mudança e fica aqui uma reflexão para você pensar. E você já fez tanta coisa, né, mano? Meu Deus, com tudo isso, eu fico até meio envergonhada aqui. Mas... Porque quando a gente vê... A gente acabou de falar sobre calma, respira, procura ajuda. Se você der conta, você faz. Se não, você... Aí chega uma pessoa que é psicóloga, que é formada em Direito, que cuida de 1 milhão de coisas, que tem escritório. Então, calma. Não, isso aqui não é uma competição e não é comparação. Não é. Mas talvez tá aí o teu chamado. E se você está sentindo verdadeiramente que tu tem que mudar... É porque talvez as coisas estão assentando de forma com que... Porque daí entra aquilo que a gente vem falando desde o primeiro episódio. Saber qual é o nosso limite. E o meu limite físico, por ser também uma pessoa que tem uma dificuldade, né? Eu sou portadora de esclerose múltipla. Descobri com 30 anos de idade, então eu estou aí há um tempo lidando com ela. Tenho os meus tratamentos, tenho as minhas necessidades também. Meu neurologista vira para mim e fala assim, você não pode se estressar. Eu dou risada, né? Eu falo, bom, então peraí que eu vou ter que nascer de novo. Porque nada do que eu faço foge de estresse. Então eu preciso aprender a lidar com o meu estresse e eu preciso saber qual é o meu limite de desgaste mesmo físico, o meu limite de desgaste de tempo, o quanto aquilo vai impactar na minha saúde, porque
quanto menos eu me cuidar, menos eu vou poder cuidar dos meus, né? Meu Deus, Amanda. Eu tô aprendendo tanta coisa que eu queria ficar falando horas contigo aqui. Porque... Meu Deus. Tô impressionada, realmente. Fico Obrigada. muito... Eu fico lisonjeada por isso. Não, eu fico muito... Muitas vezes a gente não se dá o valor, sabe? Muitas vezes a gente só acha que a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Não, eu fico... É realmente... O propósito desse episódio é fazer a gente sair da caixa. Sair desse sistema do automático, da vida que a gente tá levando. E se tem uma pessoa que tá bem fora da caixa, é você, assim. Então, fico muito lisonjeada pela tua presença aqui, de verdade, assim. E se sinta privilegiada, porque você constrói e tá fazendo muita coisa. Que bom. Eu espero realmente fazer cada vez mais. Estou aí com alguns planos, mais para frente a gente pode conversar mais sobre isso, que eu tô querendo, dentro de tudo isso que eu tô falando, de respeitar os limites, de saber qual é, até que ponto eu consigo. Eu tô querendo trazer exatamente pessoas para que possam atuar, exatamente como eu acabei de falar, tendo uma coordenação com essa visão que eu tenho aqui, que é um pouco mais ampla, que eu tenho uma visão das terapias, eu tenho uma visão ali do direito, eu tenho uma visão da vivência que eu tenho dentro de casa, eu tenho uma visão de mulher que precisa respeitar o seu limite, que tem que cuidar de si, que tem que cuidar... Muitas vezes, é o que eu falo, tá? O que é importante? Eu descansar um pouco hoje pela manhã, ou eu sair de casa correndo, porque eu, como mulher, tenho que fazer a minha unha. Não. Eu já aprendi que eu posso sair com a unha sem fazer e que eu prefiro descansar um pouco, porque eu vou ter mais energia no final do dia para fazer outras coisas que eu acho que são mais importantes. Então, eu consegui passar por isso. Eu vou ter meu tempo? Vou. Depois eu adapto. Eu vou sair daqui, eu vou para um outro lugar, eu tenho outro compromisso em seguida... E daí depois eu posso ir lá no shopping, que fica aberto até as 10, e faço. Se der, senão amanhã eu vou. Se não der também, tudo bem. Quando que tudo isso se alinhou, assim, você começou a ter esse entendimento? Foi depois da esclerose? A gente nem deveria estar falando sobre isso. Mas... Foi quando eu, achando que eu ia dar conta de tudo, eu me pus doente. E não dei conta de nada. Então, tudo que eu precisava daí fazer, eu tinha que fazer. E era muito difícil. Porque eu não tinha força, porque a minha fadiga estava muito forte, porque eu estava num momento de troca de remédio, que balança com tudo. Meu Deus, quando a gente faz troca de remédio, a vida vira de ponta cabeça. É uma loucura. Mas a gente, vivendo tudo isso, eu tenho que agradecer também a parceria que eu tenho com o Júnior, porque eu falo, a gente se adapta às necessidades um do outro. Ele tem as necessidades dele dentro dos diagnósticos e do trabalho dele e da forma dele de viver. E eu tenho as minhas necessidades dentro da minha vivência, dentro do meu diagnóstico. Então, assim, e a gente respeita muito ao outro com relação a isso. Claro, a gente não é o casal perfeito, né? Não vamos dizer que sempre há aquele atritozinho, porém o atrito eu até acho que ele é necessário, porque muitas vezes quando você lixa alguma coisa e você depois passa alguma coisa para polir, aquilo ali fica muito mais bonito. Então, eu acho que é necessário você ter esse momento de... A gente chama na psicologia de desorganizar para depois você colocar tudo no lugar e aquilo ali se reorganizar de uma outra forma e, às vezes, até de uma maneira muito melhor do que era antes. E ele é um parceiraço. Eu tenho que agradecer demais. Nossa, eu tiro o chapéu, que o bichinho... E ele não para, né? Meu Deus do céu. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, sabe, Ludi? E a gente vai
A gente vai conseguir adaptar tudo e, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, se reinventar a cada momento e a cada necessidade que vai aparecendo, porque assim como o laudo do autista, ele é permanente, porém, ele não é rígido, ele tem mudanças. Conforme você vai estimulando mais, você vai tendo alguma diferença ali na questão de necessidade, de suporte. A vida da gente é desse jeito. A cada momento a gente precisa lidar com uma coisa diferente, com uma demanda diferente. Então, se a gente não conseguir ter essa autocrítica para a flexibilidade, fica muito difícil. E a coragem, né? Como a gente estava conversando aqui, a gente tem que ter coragem. Eu sempre fui uma pessoa extremamente medrosa. Gente, Sério? eu sou extremamente medrosa, envergonhada. Sou. Ai, a gente falou aquele dia lá. Para eu gravar um vídeo um story no Instagram, para mim mas é um sofrimento. Mas assim, é realmente aquela coisa de... Às vezes a gente se cobra demais. E às vezes a gente não quer dar abertura para uma mudança. E a vida, ela tem que ter mudanças. A gente muda o tempo inteiro. Porque a nossa vida, ela acontece a partir das nossas relações. E a gente nunca está se relacionando com uma pessoa só ou num meio só. Às vezes você está na faculdade, você termina a faculdade, você vai para o teu ambiente de trabalho. Do ambiente de trabalho você pode mudar de cidade ou você pode pegar um outro cargo ali que vai mudar o teu ambiente de integração e de relação. Se você não é flexível para se adaptar, se ter essa lixada para depois polir e criar um novo, ou criar um melhor, ou até ver, não, aquilo ali não dá mais, e se desfazer, se desapegar e ir para o próximo, a gente vai sofrer demais, né? Emocionalmente falando. Com certeza. Só pra gente retomar aqui sobre as leis, As porque leis, a gente começa... ainda falta. E gente também, vai assim, longe. fala os principais, O que aqui... sobre as leis, na verdade, a gente já falou, são essas aí mesmo, tá? E daí, assim, uma pergunta. Cada estado tem uma, é obrigatório ou não? O estatuto esse que você falou do Paraná. Então, Paraná tem. É porque, na verdade, o que acontece? Ele é uma organização, o que aconteceu com esse aqui do Paraná? É uma organização das leis nacionais. Ele faz como se fosse um resumão. Entendi. Ele faz um resumo e coloca tudo num lugar só. Então, o que eu acho muito interessante? Eu não conheço de cabo a rabo cada uma dessas leis. Sim. Eu já li, tá? Eu já li todas essas leis. Como qualquer código, qualquer lei, a gente conhece, mas a gente não decora. A gente quem, precisa... né, cara pálida? Você. Gente, olha, o advogado não conhece todas as leis. Ele tem que sim ir lá, ele sabe do que se trata, ele sabe que existe, mas ele tem que consultar, até porque quando a gente vai fundamentar uma peça, a gente precisa colocar o que está escrito naquela lei. O que é uma peça, mano? É o nosso peticionamento, é o que a gente apresenta lá para o juiz. Viu? Não é peça de teatro. Não. Fica a dica. Então, a gente precisa fundamentar e é óbvio que, assim como tudo, as leis elas se modificam, elas têm algumas coisas, entendimentos, né, do judiciário que, às vezes... muda um pouco aquele entendimento sobre aquelas leis. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, não tem como decorar, não tem como a gente ficar dando nome. Porque o artigo tal fala isso. Gente, não. Minha memória não precisa disso. Não, ninguém, né? Não, ninguém. Entendi. Enfim, mas o que é muito importante aqui que fala é quem ainda não tem a carteirinha do autista, que é o CIPTEA, que ele hoje em dia... Ele vem da lei do Romeu Mion, que é você ter uma identificação para que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos. Né? Aqui no estado do Paraná é só entrar, se eu não me engano, no site da prefeitura, ou se você digitar lá no Google CIPTEA Curitiba, ele já vai te direcionar para o link, você coloca lá o laudo, a identidade da criança... Tem algumas coisinhas ali que você faz, você
Eles te mandam, você imprime. Eu mandei fazer na gráfica, aquele com PVCzinho, coloca no cordãozinho e ele tem a carteirinha dele, meu marido também tem a dele. E aí tem vagas também, porque que nem tem de idoso, agora tem vaga específica, né? Aí isso aí é... Então, aí nós temos as outras dificuldades, vamos lá, que são outras lutas, né? E daí agora a gente precisa de mais 3 episódios para falar sobre isso. A gente tem o direito, porém nós temos, além de tudo, a gente tem resoluções estaduais, municipais, do MEC, que muitas vezes tentam regular essas leis que são amplas. E daí, por exemplo, para você ter hoje Curitiba, para você ter aquele credenciamento mesmo para as vagas especiais, eles colocaram lá na resolução da prefeitura que tem que ter comprovação de falta de deficiência na mobilidade física. Além do autismo. Além do autismo. Então, é um asteriscozinho ali. Porém, a gente está aí tentando brigar, porque assim como a sala calma tem que ser próxima do ambiente que gera esse excesso de estímulos para o autista e acaba desorganizando ele, a vaga próxima à saída é exatamente por esse motivo. Não é porque o meu filho anda bem que ele não desorganiza e ele acaba desorganizando dentro do shopping, que foi o que aconteceu, inclusive, esses dias. Ele foi cortar o cabelo, ele desorganizou, o meu marido falou, para, daí o cabeleireiro falou assim, falta só 5 minutos, pai. Ele falou, não tem 5 minutos. Eu preciso sair com ele daqui agora. Como não tem ali naquele shopping que a gente estava um lugar calmo, o que ele fez? Ele pegou o meu filho, saiu correndo do shopping, foi lá para um estacionamento mais calmo, que era o estacionamento externo, porque o estacionamento interno, o coberto, ele também tem som diferente, porque ele é abafado. Aquela coisa que a gente escuta, que pra gente é só mais um dia, para eles é extremamente desgastante. Então, você ter uma vaga ali próxima da saída para que você consiga pegar o teu filho que está desorganizado e colocar dentro do carro e acalmá-lo, dar aquele aconchego para ele, aquela tranquilidade para que ele se reorganize, ela é necessária. Então, já marquei a Prefeitura de Curitiba num post que estava falando sobre isso esses dias. Eu acho muito interessante a gente discutir sobre essas questões das necessidades do autista, não só das necessidades físicas, mas o porquê que você precisa garantir que ele tenha esse suporte. Então, isso aqui é só um parênteses mesmo, porque foi uma coisa que ela é bem específica. Então, tem, sim, precisa da credencial, não é só com o CIPTEA que você consegue parar nessas vagas, porque você precisa colocar igual aquele que tem do idoso, do deficiente, né? Você tem que colocar ali na frente do carro para comprovar que você faz jus a usar a vaga. E assim, a Unimed pode bloquear, porque a gente não escolhe ter um filho autista, né? Aí, de repente, você tem um filho autista. E esse tanto de terapia, enfim. A Unimed pode bloquear? Ela bloqueia? Como é que... Não, segundo o que está em prática agora, né, que a ANS estipula, os planos de saúde são obrigados a cobrir as terapias. Você falou especificamente da Unimed, né? A Unimed, ela tem clínicas que são clínicas credenciadas ali para onde ela direciona as crianças a partir do que os pais olham lá numa lista de clínicas e falam, não, essa aqui eu consigo, essa aqui eu não consigo, porque eu, por exemplo, moro num bairro, não tem como eu atravessar a cidade para levar ele fazer terapia, né? Ia ser extremamente... desgastante. Eu falo, tem coisas que são desserviços, né? Então, eu já cheguei nesse ponto, quando a gente iniciou esse processo, eu não sabia o que realmente demandava tudo aquilo. Eu saía de um lugar e ia para outro lugar, assim, ficava 40 minutos para fazer 9 terapias durante a semana. Então, eu ia todos os dias, eu saía de Pinhais e ia para Colombo. Eu ficava 40 minutos dentro do carro com o meu filho, que tinha 3 anos na época.
Uma coisa extrema, 40 minutos para ir, 40 para voltar, mais as terapias lá. Gente, era extremamente desgastante, é um desserviço. Eu realmente, eu falo, a gente tem que daí usar o nosso bom senso de mãe. Porque se a criança com excesso de estímulo desorganiza, por que eu vou colocar uma criança 40 minutos de ida, 40 minutos de volta para ir lá fazer um trabalho que para eles é desgastante porque é um estímulo. E ele é necessário, ele precisa ser feito para que o seu filho desenvolva bem. Mas tá, eu tô voltando mais 40 minutos com meu filho cansado, com fome. Para chegar. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso também. Eu acho que o bom senso, ele, Prevalece. como tudo, ele é sempre bem-vindo. Gente, é muita coisa que a gente tem para falar. Eu acho que a gente vai ter que marcar depois uma próxima. E você, agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador oficial, a Seja Mais Digital. Então, se você quer entrar no mundo digital, manda mensagem ali que a nossa equipe vai atender você e vai ajudar você nesse processo, tá? Amanda, agora, se pudesse deixar uma mensagem aí para todas as pessoas que estão escutando a gente falou sobre várias coisas aqui, mas assim, algo que realmente impacte as pessoas, que faça com que elas reflitam, pensem, qual que seria? Ludi, o que nos trouxe aqui hoje, né, foi uma coisa em comum que é o autismo, que a gente acaba em fases diferentes, experiências diferentes, a gente acaba... Então, o que eu digo que é muito importante que as pessoas entendam é que você não precisa dar conta de tudo. Sim, eles precisam da gente, mas eles precisam da gente inteiras. Então, não adianta a gente se sobrecarregar e achar que vai dar conta de tudo. É exatamente o contrário do que a pandemia tentou ensinar para o povo. O que você faz enquanto os outros dormem? Gente, eu durmo. Eu durmo. Porque eu tenho que dormir. Porque senão no dia seguinte eu tô um caco. E como é que eu vou desempenhar tudo que eu preciso fazer, o que eu quero fazer pelo meu filho e por mim, e pelo meu marido, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo que eu almejo, se eu tiver quebrada? Se eu tiver com uma olheira lá na... Não dá. Então, assim, enquanto os outros dormem, durma. Mas você tem que mesmo? Será que eu tenho que fazer isso? Ou será que isso aí eu posso esperar um pouquinho e deixar para depois? Ou deixar para outro dia? E ter um momento de tranquilidade, de descanso, de autocuidado. O autocuidado não é só você ir no salão. O autocuidado é você poder deitar no sofá e assistir uma série. É você falar. Eu acho que isso é muito importante. Fala, pede. Eu muitas vezes mando mensagem no grupo da família lá do meu marido e falo assim: alguém pode levar o neto na escola hoje para mim? É falar, gente, é pedir. É difícil a gente se desvestir dessa impressão de que a gente tem a obrigação de dar conta de tudo. Mas ela é necessária. Não vou dizer que eu sou perfeita, não sou, muito pelo contrário. Ainda tomo muita bronca do meu marido com relação a isso, porque ele fala que você está pegando coisa demais para você. Aí é aquela coisa do faz a autorreflexão, usa o bom senso, veja qual é o seu limite. Eu acho que esses são os principais cuidados que a gente tem que ter para poder estar bem e fazer o que é possível ser feito pelo outro nesse momento. E a gente fica com essa.